Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 8. A partir do versículo 8 diz assim: não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Pois nele, em Cristo, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removida o domínio da sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. E desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente, ao vencê-los na cruz. Quero ler de novo o versículo 15. Desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente, ao vencê-los na cruz. Palavra de Deus. Uma das coisas que mais mexe com o nosso coração é o sentimento de vingança. É muito difícil lidar com a injustiça. A gente não nasceu para ver a injustiça. É por isso que filmes sobre vingança mexem tanto com o nosso coração, porque é como se tivesse algo dentro de nós gritando que isso está errado e não pode continuar e permanecer assim. Alguém ou algo tem que ser feito para que essa injustiça e essas coisas desarranjadas encontre o seu verdadeiro lugar. E na vida, cercado por tantas pessoas e situações, nesse mundo caído, nesse mundo onde todos, ou a grande maioria, seguem as instruções do próprio coração e do inimigo de nossas almas, muitas vezes a gente passa por injustiças que simplesmente, como foi lido aqui no Salmos 35, é praticamente impossível de suportar. Mas uma das coisas que eu aprendi e que eu quero mostrar para você nessa noite é que Deus é especialista em transformar injustiça em justiça. Deus é especialista de pegar uma situação de humilhação, vergonha, dor e morte em vida e vida em abundância. Deus é especialista em transformar o nosso caos num privilégio e num imenso jardim. Teve um ano, se eu não me engano, por volta de 2012, eu tinha acabado de gravar o meu CD, eu e a Rê, e nós começamos uma turnê e dedicamos a nossa vida integralmente para esse ministério. E lançamos o CD e começamos a viajar e cantar, e eu dependia 100% das ofertas que eu recebia nessas agendas. Dependia a minha família, o sustento da minha família dessas ofertas. E as coisas estavam difíceis de se arranjar. Eu não era famoso, eu rejeitei algumas propostas de algumas pessoas famosas, porque não entendíamos que eles viam aquilo como ministério, mas via como um mercado. E a coisa não estava fácil. Pregava aqui na região, tocava aqui na região e ficava por aqui mesmo. Mas de repente parece que a chave começou a virar. A Renata assumiu a agenda, começou a falar com algumas pessoas, e portas de grandes igrejas começaram a se abrir, até que nós conseguimos uma grande agenda de 15 dias em Dourado, no Mato Grosso do Sul. Era a primeira vez que a gente ia sair da cidade, ia sair da região do Paraná, e parecia que algo ia começar a romper. Essa pessoa tinha grandes contatos, e de lá que a gente ia para o resto do país.
E a gente começou a se encher de esperança. E imediatamente antes dessa grande agenda, nós tínhamos também uma agenda muito importante em Cianorte, na maior comunidade daquela região, numa igreja tão forte que tinha um próprio programa de televisão em rede aberta. E foi uma experiência incrível, uma igreja enorme, pessoas gravando, aqueles caras com aqueles negócios de televisão, igual do futebol. E o pastor nos levou para jantar no final, e começou a perguntar, e eu disse para ele, eu fiz a besteira de dizer para ele: não, você conhece o pastor X? Ele abriu uma grande agenda para a gente em Dourado, e semana que vem nós vamos para lá. Aquele pastor, aquele grande pastor que não precisava disso, se sentiu enciumado, ligou para aquele pastor e pediu que, em vez de levasse a gente, levasse o ministério que ele tinha lá. E de uma semana para outra a gente não tinha mais nada. Toda a nossa agenda estava fechada em cima daquilo. Eu não tinha o que fazer. Fiquei sem entender como é que Deus permite uma sacanagem dessa. Então era dezembro, não dava mais tempo de agendar mais nada, não tinha como sustentar a minha família. Procurei na igreja qualquer trabalho que alguém pudesse me oferecer. Não tinha experiência, porque larguei a faculdade para o ministério, nunca tinha trabalhado com nada na vida. Então alguém da igreja me chamou para vender toner. A oferta não era muito boa, o toner custa R$30, e se eu vendesse eu ganhava R$3, 10%. Poxa, um toner, tinha que achar os escritórios e oferecer, e se eu conseguisse vender um toner eu ganhava R$3. Como é que você sustenta uma família assim? Comecei a trabalhar, procurando saídas. Ia para o centro a pé, ficava na hora do almoço sentado no chão, e fiz de tudo até que eu consegui fazer uma grande venda. Fechei com a Unopar, um contrato enorme, depois de alguns meses de muita pendura. E quando eu fechei o contrato com a Unopar, o cara foi lá, proprietário, para não me pagar a comissão, me levou até o Unopar, fez eu assinar o contrato, e no caminho de volta, ele me largou no meio da rua, falou: pode descer, não preciso mais do teu trabalho. Daquela situação eu fiquei sem saber como que pode Deus permitir uma coisa dessa. E de repente me abriu uma oportunidade de ser um encanador do Filtros Europa. Eu nunca trabalhei com a mão, eu não sei fazer nada de presta com a mão. E tentei, comecei a instalar, eu fazia tudo errado, eu furava cano. Então ele falou que se eu vendesse o filtro, eu podia ganhar também a comissão para aumentar o meu salário. E o filtro custava em torno de R$300, eu ia ganhar R$30. Então, em vez de tentar consertar, eu subia, porque eu não sabia consertar, na esperança de convencer aquelas pessoas a comprar o filtro. E algumas vezes eu conseguia, e comecei a aumentar a venda, e aumentar, e a clientela do filtro é fixa, porque uma vez que você entra, você mantém. Então eu teria não apenas uma comissão boa, mas um salário que ia me sustentar por tempos. Mas quando eu vendi tanto aquele filtro, que o cara mudou de uma lojinha pequena para uma mega loja na Avenida Maringá. E quando ele conseguiu arregimentar uma clientela muito grande, ele foi lá e me demitiu, e falou: eu não preciso mais de você. E era no aniversário de casamento, era a primeira vez que eu ia levar a Renata para sair. E não apenas ele não me pagou nenhuma das minhas comissões, como ele roubava a minha comissão, falando que eu tinha batido ou que eu tinha tomado multa com o carro da empresa. Então, mais uma vez, sem saber o que fazer, naquela injustiça, apareceu uma oportunidade de vender carro, a Honda Kaiowás. Não sabia nada de carro. Primeiro dia lá, eu não sabia, não sei até hoje o nome dos carros. Mas Deus me deu graça e eu consegui vender o carro. O gerente ficou bravo porque eu não tinha o nome dos carros na minha mente ainda, mas já vendi, brigou comigo, segurou eu mais 2 semanas. E quando ele liberou o sistema, eu vendi um carro. E com 15 dias de trabalho, eu fui o maior vendedor do mês. E aquilo não pegou bem. No segundo mês eu vendi, no terceiro mês eu vendi. E quando concluiu a nosso período de experiência, com a plena certeza de que agora eu tinha um emprego bom para sustentar minha mulher e minha filha, o gerente me chama no canto e fala:
você não serve para vender carro, porque os outros vendedores estão enciumados com você. E mais uma vez eu fui demitido, injustiçado, e fui enviado para a MRV. A situação é a mesma, passei por lutas e comecei a vender, só que na MRV eu não ganhava mais R$3 com toner, ou R$30 com filtro, ou R$300 com carro. Na MRV eu ganhava 3.000. E no primeiro mês Deus me empurrou com o seu vento, e eu vendi cinco apartamentos. E primeira vez na vida eu ganhei R$15.000 num mês só. E eu comecei a ver como Deus usa a injustiça para me empurrar para o centro da sua vontade. Porque eu fui injustiçado num lugar para ganhar mais em outro, e fui injustiçado naquele lugar para ganhar mais do que outro. Mas mais do que o resultado financeiro, é o que eu estava aprendendo e crescendo em graça na presença de Deus, em cada uma daquelas humilhações, daquelas vergonhas. Mas eu posso afirmar para vocês que em todas essas injustiças eu vi Satanás sendo envergonhado e o nome de Deus sendo glorificado. Isso tem sido assim desde então. Você olha para a história da Bíblia, e eu já contei aqui, não vou repetir, a história de José. A traição dos irmãos, a injustiça da esposa de Potifar, o abandono dos seus parceiros no cárcere, onde tudo parecia um caos, Deus transformou em bênção e ele termina no trono. Você pode olhar, por exemplo, a história de Davi. Samuel chega, ele já começa sendo injustiçado pelo pai, que nem se lembra dele na hora de apresentar os filhos. Mas Deus se lembra de Davi, fala: tem mais um menino aí, tem um insignificante no campo, chama ele lá. E como ele relata em Salmos 23, Deus prepara uma mesa diante dos seus inimigos, que eram os seus irmãos, e unge a sua cabeça com óleo, como o rei, e faz o cálice transbordar. Mas ele ainda não era rei. Ele começa a servir aquele que era o rei de fato. Saul faz tudo o que ele lhe pediu, mas de Saul ele só consegue ganhar ciúmes, inveja, injustiça. E Saul vai empurrando ele para fora, e ele de repente se vê perseguido por Saul. E eles estavam ali agora diante do povo filisteu, justamente os inimigos de Israel. O único lugar que Davi encontra guarida é no meio dos filisteus. E ele tenta recomeçar a vida ali sem entender: como que eu fui ungido para ser rei de Israel, para libertar Israel dos filisteus, e agora Israel me persegue e eu moro entre os filisteus. Então nós chegamos lá em 1 Samuel capítulo 30. Os filisteus vão atacar Saul, e Davi pensa: talvez seja assim, eu quero participar. Mas os filisteus desconfiaram de Davi e não deixou ele lutar. Então ele volta com os seus soldados para sua casa em Ziclag. E o texto diz assim, em 1 Samuel 30, versículo 1: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclag, e tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres e as crianças, e os demais foram embora. E quando Davi e seus homens viram a cidade queimada, e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As esposas de Davi, Aionã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal de Carmelo, estavam entre os que foram capturados. E Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Diante de toda aquela desgraça, ele volta e perde tudo, perde a tua mulher, perde seus filhos, e até os guerreiros que estavam do lado dele no meio daquilo, quando viram o caos, decidiram apedrejá-lo. Que tragédia. Mas o versículo conclui assim: mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus.
E no versículo 8 perguntou se devia perseguir. E a história termina no versículo 19, falando que ele recuperou todas as coisas. Mas o que a gente perde se não ouvir o contexto, é que naquele momento onde Davi achou que aconteceu a maior desgraça da sua vida, que nem mesmo sobrou a sua família e os seus amigos, naquele momento Saul estava sendo morto naquela batalha, e o caminho para o trono estava sendo aberto. E outra coisa que a gente não percebeu, mas só olhando para trás a gente percebe, é que o 1 Samuel 13:19 diz assim: naqueles dias não havia ferreiro na terra de Israel, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espada ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices, tinham que levar a um ferreiro filisteu. E o custo para afiar um arado ou uma enxada era de 8 gramas de prata. E para afiar um machado, uma foice ou a ponta de ferro de uma vara de tocar bois, 4 gramas. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas. O povo de Israel estava sendo destruído e massacrado pelos filisteus há dezenas e dezenas de anos, por uma coisa prática: não tinha ferreiro. Mas quando Davi com os seus, perseguido por Saul, é empurrado pelo diabo, mas por trás, pela soberania de Deus, eles voltam não apenas para o trono, mas com todo o conhecimento de ferreiro. E Davi não apenas foi jogado no trono, mas agora faz o trono mais poderoso, porque agora eles sabiam fazer espadas. Deus nos leva, ou permite que Satanás nos leve a situações, porque Ele quer nos capacitar e nos potencializar. E assim Ele sempre envergonha Satanás. Ou o que nós vamos dizer da história de Esther? O livro de Esther, na verdade, é um livro de um relato de uma batalha entre um judeu, Mardoqueu, e um pagão chamado Amã. Amã era o braço direito do rei Xerxes, e no capítulo 3 fala que ele decide se colocar como um poderoso, e ordenava que onde ele chegasse, todo mundo devia se prostrar, mas Mardoqueu nunca se prostrava. Ele falava: só me prostrarei diante do meu Deus. E aquilo irritou tremendamente Amã, que ele decidiu: vou acabar com esse cara, e vou acabar com todos os judeus. Quantas vezes o diabo vem tentando fazer isso? Então Amã continuou na sua perseguição e no seu ódio, no seu desejo desenfreado de destruir um inimigo. Mas Deus já estava trabalhando nos bastidores. Uma vez alguns servos do rei estavam planejando matá-lo, e Mardoqueu, por sorte ou por graça, estava ouvindo as coisas e deu a dica e salvou a vida do rei, mas não ganhou nenhum benefício com isso. Mas no capítulo 6, no versículo 6, o rei Xerxes é lembrado desse fato. Então ele decide honrar esse homem que um dia salvou a sua vida. E o texto diz assim: Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Amã pensou: o rei? A quem o rei desejaria honrar, senão a mim? Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, manda trazer um dos mantos que o rei costuma usar, e um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tenha um emblema real na cabeça, e ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei, e mande que o oficial proclame em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Amã pensou: é para mim isso aí. Então planejou uma manifestação de honra espetacular. E o versículo 10 diz que o rei amou. Excelente, diz o rei a Amã, vá depressa pegar meu manto, meu cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado na porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. E não se esqueça de nenhum detalhe.
Então aquilo que Amã queria para si, foi para o seu inimigo. Amã pegou o manto e o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. E depois disso Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Amã correu para casa, abatido e humilhado. Quando Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Visto que Mardoqueu é do povo da aliança de Deus, nem tenta continuar a destruí-lo, pois você vai passar vergonha. Mas Mardoqueu, Amã não ouviu. Preparou uma forca, uma cruz, e falou: é ali que eu vou matar esse infeliz do Mardoqueu. A história você já sabe. Esther capítulo 7, versículo 10, o texto diz assim: assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A estratégia que o inimigo faz para te destruir vai ser exatamente o mesmo lugar que ele vai morrer. Eu li exatamente isso aqui no Salmos 35. Aquilo que tramaram contra mim é o lugar onde eles vão cair, porque Deus é especialista em honrar a sua palavra e envergonhar o nosso inimigo. Então no capítulo 8, versículo 2, o rei tirou do dedo o anel com o selo real que havia tomado de volta de Amã e entregou a Mardoqueu. E assim Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. E no capítulo 10 termina: o judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio rei Xerxes. Era muito importante entre os judeus, que o tinham em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem do seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. Cara, a Bíblia inteira é um livro sobre isso. Você vê isso acontecendo com José, você vê isso acontecendo com Davi, você vê isso acontecendo com Mardoqueu, você vê isso acontecendo com Daniel. Toda vez Deus levanta o seu povo para cumprir o seu propósito. Se levanta os inimigos e tramam grandes estratégias para destruir, mas não está lutando contra Mardoqueu, não está lutando contra Davi, não está lutando contra Daniel, está lutando contra Deus. E Deus não apenas cumpre o seu propósito, envergonha o inimigo e glorifica o seu próprio nome. Sempre foi assim. Então nós chegamos aonde eu queria chegar. Na plenitude dos tempos, o mesmo aconteceu com Cristo, para o triunfo definitivo de Deus. Um menino nasceu, e mais uma vez o rei Herodes, enciumado, trama matá-lo, trama matar esse que dizem ser o rei dos judeus, e manda exterminar todo mundo. Mas Deus, debaixo da proteção de uma menina de 15 anos de idade e do seu noivo, o leva para o Egito e depois volta. Ele revela a simples pastores onde ele está, mas não revela para o rei. E o diabo começa a caçar, porque você tem que lembrar que o diabo não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Ele fica caçando, ele quer matar, quer destruir, mas fica caçando, até que 30 anos depois, num batismo em algum lugar, João Batista aponta e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso alerta o diabo, os seus demônios, que começam a correr. Está ali no Jordão. E de repente o diabo chega para assistir e abre as comportas do céu, e Deus confirma na frente de Satanás: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Vamos ver o que você é capaz de fazer nesses próximos anos. Então o diabo começa, e aquele guerreiro sem arma, sem se vingar, pregando o amor, andava para lá, andava para cá. E os judeus e os romanos
tentando, tramando matá-lo, e o diabo instigando um, instigando o outro, achando que agora vai, e até que ele vai bem no centro, e move o coração de um endemoniado chamado Judas, para traí-lo, e enfim conquistar a sua vitória. Mas o que ele não sabia, que aquilo era a sua grande vergonha. Atos capítulo 4, versículo 26, deixa muito explícito isso, pois o texto diz assim: os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato isso aconteceu aqui, nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Porém, tudo que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão, pela poderosa, soberana vontade de Deus. Então o diabo pensou que estava tramando com Herodes, tramando com Pilatos, tramando com os judeus, tramando com os romanos, tramando até com discípulos de Jesus, e pensou: é agora eu matei esse infeliz, eu consegui acabar com a promessa de Deus a Abraão. Enfim, depois de ser derrotado por Daniel, depois de ser derrotado por Mardoqueu, depois de ser derrotado por Davi, enfim eu matei esse desgraçado. Mas a cruz, que para o diabo parecia ser o símbolo da sua vitória, segundo nós lemos em 2 Colossenses 2,15, virou o símbolo público da sua vergonha e da sua derrota em definitivo. Colossenses 2,15 fala: desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e as envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Naquela época, quando um governante tomava posse de outro reino, ele vinha, desarmava o exército inimigo, desnudava o exército inimigo e colocava o rei como o último na fila, e fazia uma procissão com uma placa em cima da cabeça do rei derrotado, falando: esse é o rei do lugar X. E ele era obrigado a entrar naquela procissão de vergonha pública diante do povo conquistador. O diabo achou que quando colocou Jesus naquela morte vergonhosa da cruz, e colocou uma placa na sua cabeça dizendo que ele era o rei dos judeus, ele achou que Jesus estava no último lugar da fila, sendo arrastado em vergonha. Mas quando Jesus bradou o brado, Tetelestai, está consumado, o mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos foi revelado. E o diabo olhou para tudo aquilo e percebeu que não era Jesus que estava no último lugar da fila, era ele. E era ele que estava sendo arrastado, envergonhado com todos os seus demônios, desnudado e desarmado, porque agora aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e em Cristo nós somos mais do que vencedor. O inimigo foi envergonhado na cruz, pois ao ser crucificado, nós estávamos recebendo plenitude de vida. O diabo achou que ia acabar com a nossa vida. Ele matou Jesus na cruz e nos deu vida plena. Olha o que o texto diz no versículo 8 de Colossenses 2: não permita que os outros os escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas provenientes de raciocínio humano, com base em princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque vocês estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Ele é completo, e Ele nos deu a sua salvação completa. Ele disse na cruz: está consumado. Ele não disse: fiz a minha parte, façam a tua. Ele não fez algo para que eu fosse escravizado numa procissão ridícula, para tentar garantir algum benefício. A salvação de Deus é plena,
é perfeita, é definitiva. Colossenses capítulo 1, versículo 18 fala assim: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus. Isso inclui vocês que eram seus inimigos e dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. E como resultado, vocês podem se apresentar diante deles santos. Como resultado, vocês podem se apresentar diante deles santos, sem culpa, livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que recebem quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Tudo que era necessário para a sua salvação e vida eterna foi realizado por Jesus. Não resta mais nada a fazer, a não ser responder com gratidão e uma vida marcada de fé e arrependimento por aquele que por nós morreu e ressuscitou. O diabo vem humilhando, escravizando as pessoas em religião a vida inteira, obrigando a pagarem promessas, obrigando a fazerem sacrifícios a vida inteira, até dentro do cristianismo. Você comete um pecado, tem que pagar uma prenda. Cometeu outro pecado, tem que rezar tantas Ave Maria. Cometeu tanto pecado, tem que subir uma escada, de joelhos, pagar a promessa e se arrastar com uma cruz daqui até lá. Não, Jesus pagou e deu a salvação completa. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Não resta mais nada a fazer a não ser agradecê-lo, honrá-lo e confiar nele pura e simplesmente para todo sempre. Não se deixe ser escravizados por ideias humanas, visões tolas de pessoas tolas que não conhecem a Deus, e não permita que você conheça e desfrute da plenitude da sua salvação, alcançadas por Ele naquela cruz. Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque na cruz Ele gritou: tetelestai, está consumado. Não se deixem ser enganados. O inimigo foi envergonhado na cruz, pois ao ser crucificado, Jesus estava nos unindo com Ele em sua morte, e portanto, nos uniu com Ele também, posteriormente, na sua ressurreição. Colossenses 2,11 diz assim: em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, mas sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para uma nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Não há mais condições do pecado nos dominar. Não há mais condições do pecado te dominar, uma vez que morremos com Cristo para o pecado. John Piper falou assim: não lute contra o pecado como uma vítima, lute como um vencedor. Porque essa foi a jogada de Deus. Ele não apenas morreu pelos nossos pecados, Ele nos uniu com Ele. E quando Ele morreu, eu morri com Ele junto, e morri para o pecado também. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz assim: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou em sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a dele. Sabemos, olha aqui, que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo,
para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Que coisa maravilhosa seria apenas ser livres da culpa do pecado, mas você e eu queremos ser livres da escravidão, da obrigação que eu tenho de pecar, porque eu amo minha esposa, não quero adulterar contra ela. Eu amo minha filha e quero amá-la. Não quero ser escravo do pecado. Não quero apenas ser livre da culpa, eu quero ser livre dessa desgraça que domina o meu corpo. Mas graças a Deus, eu morri com Cristo e não sou mais escravo do pecado. Versículo 8. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal, para servir ao pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumentos para fazer o que é certo para a glória de Deus. E olha o 14. Pois o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas vivem sobre a graça de Deus. O diabo matou Jesus e achou que agora ia manter uma humanidade escrava. E ele não percebeu que sobre os ombros de Cristo, como um sacerdote na sua estola sacerdotal, estava carregando todo o seu povo, e eu e você estávamos incluídos ali. Então, em vez de consolidar a sua escravidão, o diabo perdeu um monte de seguidor, um monte de escravo, e matando Cristo, tornou a mim e a você livres. Por isso não há mais espaço para condenação e julgamento. Talvez o diabo venha falar assim: tudo bem, Jesus morreu, mas Ele é santo, você não. Você é um lixo. Existe um senso de justiça nossa que não quer aceitar essa vida, porque eu sei o que eu fiz. Mas se nós morremos com Cristo, acabou. O Mateus, pecador que cometeu aquele monte de pecado, não recebeu só o perdão, recebeu o castigo que merecia, mas ainda permaneceu vivo. Eu morri com Cristo, mas eu continuo vivo. Romanos 6,3 diz assim: ou acaso se esqueceram que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, agora também nós podemos viver uma nova vida. Então o diabo vem e fala: mas Mateus, você é um lixo. Eu concordo com você, Satanás, mas esse Mateus que você está falando morreu. Agora vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2,20 fala: eu fui crucificado com Cristo. Você está falando com quem? Eu morri. Você está acusando quem, Satanás? Eu morri. Agora não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Essa vida que eu estou tendo o privilégio de continuar exercendo, eu vivo pela fé, por meio daquele que me amou e me remiu. E essa vida que Ele me deu, não tem chance nenhuma do diabo tirar. Porque se eu morri com Cristo, quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Se eu estava unido com Cristo na sua morte, eu estou unido com Cristo na sua ressurreição. Então o único jeito de eu deixar de viver é se Cristo deixar de viver, porque eu e Ele agora somos um. O único jeito do diabo me atingir é se Cristo for atingido por diabo. Mas Ele está nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então essa vida que agora eu tenho é para sempre. É para sempre. E não pode ser tocada. Eu sou mais do que vencedor. Quando eu ganho, e quando eu acho que eu perdi, eu estou ganhando também, porque eu estou unido com aquele que jamais perdeu e jamais perderá. Romanos 6,9 diz: temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá.
Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele, porque ele venceu a morte. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. E eu vivo com ele para sempre, para sempre, para sempre. Não tem quem pode me tirar da sua presença. Deus assegurou nossa vida eterna ao nos unir de uma vez por todas com Cristo, em sua morte e em sua ressurreição. Coitado do diabo. Quando ele achou que estava alcançando a sua maior vitória, ele estava empurrando para a sua maior derrota. E quando nós achávamos que estávamos sendo derrotados como Davi, estávamos sendo empurrados para a nossa maior alegria. Para terminar, o inimigo foi envergonhado na cruz, pois ao ser crucificado, Jesus estava nos perdoando de todos os pecados. Todos. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo. Presta atenção nisso. Pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Nós tínhamos uma nota de dívida. Nós tínhamos uma nota promissória, onde estava anotado todos os meus pecados. O texto fala que Jesus pegou essa nota promissória e falou para Satanás: está pago. E cravou essa dívida na cruz. Então Jesus não perdoou alguns pecados, os pecados menos ofensivos, os pecados que eu fiz. Ele perdoou todos os nossos pecados, de uma vez por todas e para sempre. Então eu pergunto para você: resta opção para mais sacrifício? Por que sacrificar Jesus toda a missa, se ele foi sacrificado uma vez por todas? Para que ficar pagando promessa, se ele já pagou a dívida de uma vez por todas? A gente devia parar de se preocupar com aquilo que Cristo resolveu e passar a nos preocupar com aquilo que é do nosso interesse. Se de fato nascemos de novo, temos que viver para Ele, que por nós morreu e ressuscitou. Eu não tenho mais tempo para perder com esse ritualismo ridículo. Hoje eu acordei de manhã com uma peregrinação ridícula, de pessoas carregando de maneira ridícula aquela coisa, no domingo de Ramos. E sabe o que se esqueceram, Vandinho? As mesmas pessoas que receberam a Jesus no domingo de Ramos, foram as que na quinta-feira falaram: crucifica-o. Os mesmos que peregrinaram no domingo de Ramos com o ramo na mão, foi os que mataram Jesus. Quem? Os romanos. Alguém tem que falar a verdade. Os romanos com os judeus, que receberam a Jesus, mataram Jesus. E eles fazem isso toda missa. Toda missa matam a Jesus. Toda bendita missa sacrifica a Jesus. Mas o sacrifício de Jesus é aquele da cruz, que aconteceu uma vez por todas e para sempre. Ele não pede mais peregrinação, Ele não pede mais sacrifício, Ele não pede mais indulgência, Ele não pede mais nada, a não ser fé, gratidão, amor, alegria, paz, daqueles que receberam essa vida. Quem diz isso não é o pastor Batista, é Hebreus capítulo 10, versículo 12. Vocês precisam saber disso. Essa semana eu fui ouvido, chegou a mim que quando morrermos, nós vamos ser enviados para o purgatório, para continuar pagando o preço de alguns pecados que eu não consegui pagar em vida. Eu não vou pagar pecado algum, Jesus pagou todos. E quando eu morrer, quando o ladrão da cruz, ele falar: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então você vai para o purgatório porque quer. Não existe purgatório, você já está no purgatório, pagando uma conta que já foi paga. Você tem que vir para a vida.
Esse é a boa nova. Não é do teu esforço, não é do teu sacrifício, não é de uma vela, de uma iluminação, de umas 60 rezas. Não tem reza no mundo que paga a ofensa que nós cometemos contra Deus. Apenas o sangue do Cordeiro derramado pode apagar a nossa dívida contra Ele. E ela é ofertada para todo que crê. Hebreus 10, 12. Presta atenção nisso. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados. Único. Não resta mais sacrifício. E até quando vale? Até eu ser batizado? Vale até o ano 2000? Vale até o ano 3000? Não. Válido para sempre. Para sempre. Então depois ele sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Depois que ele fez o sacrifício único, ele sentou, porque não resta mais trabalho a ser feito. Só resta ver o inimigo sendo envergonhado diante dos seus olhos. Então ali ele aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque, mais uma vez, mediante essa única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Olha o texto que eu falei para você, Tiago. Ele tornou perfeito espiritualmente sempre quem? Quem está sendo santificado. Eu não sou perfeito, eu estou sendo santificado. Mas nos lugares celestiais eu já sou perfeito. Ele olha para mim e não me vê o Mateus, porque o Mateus morreu. Ele vê Cristo. E justamente porque ele vê Cristo, então agora eu vou continuar pecando? Não, eu estou sendo santificado. Eu nessa osmose, nessa termodinâmica dessa união com Cristo, estou sendo transformado de glória em glória. Então eu não sou santificado para ser salvo, eu sou santificado porque eu fui salvo. Eu não fui pagar preço, Ele pagou o preço. Eu não pratico boas obras para ser salvo, eu pratico boas obras porque eu fui salvo. Então o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade. Quem está falando é a palavra de Deus, e o Espírito Santo testifica que isso é verdade. Essa é a nova aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei minhas leis em seu coração, e eu as escreverei em sua mente. Então aquele cara que nasceu de novo, que morreu com Cristo, que ressuscitou com Cristo, quando ele vai pecar, ele sente algo na sua mente, no seu coração, falando, não, você está sendo santificado. Então ele fica naquela luta. Ora ele cai e peca, daí ele lembra que o sacrifício foi perfeito. Mas ele não quer usar isso para se aproveitar, não, porque ele confessa, se arrepende, mas crê que Jesus pagou o preço. Então na próxima vez a tentação vem e ele fala, não, eu não nasci para isso, eu não quero ficar preso nessa pornografia aqui, isso não é vida, o pecado não pode mais me dominar, eu não posso mais ser escravo, eu me considero morto e vivo com Cristo. Então, não. E ele vai sendo aperfeiçoado, e ele não é mais escravizado por religião, por agenda, por festa, por luas. Ele é um escravo de Cristo, que vive por amor. Quem testifica isso é o Espírito Santo. Então ele acrescenta, nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Nunca mais. Meu Deus, a gente vai estar aberto a agenda para ir lá lembrar dos meus pecados para o padre. Está amarrado, mano. Eu confessei os meus pecados ao Senhor e nunca mais Ele se lembrou. Eu vou esquecer também. Porque se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda imundícia. Pois onde os pecados foram perdoados, grava isso. Se você não conhece, não sabe responder os outros, grava na tua Bíblia. Onde os pecados foram perdoados, não há necessidade de oferecer mais sacrifício. Por que eu vou oferecer sacrifício no purgatório? Por que eu vou oferecer sacrifício numa peregrinação ridícula? Não há mais necessidade, a não ser que Jesus não perdoou, a não ser que Jesus não morreu por mim.
Mas se eu creio em Cristo, me arrependo dos meus pecados, todos os meus pecados foram perdoados. Isso não é uma questão de diferença teológica, não é questão de respeito à religião diferente, é uma questão do que é verdade e do que é mentira. E isso é a verdade, não porque eu estou falando, porque a palavra de Deus diz. E quem é da verdade, ama a verdade. Quem ama a mentira, é filho do diabo, que é o pai da mentira. Não há mais nenhuma necessidade de fazer sacrifício ou pagar penitências pelos nossos pecados. O escrito de dívida foi anulado. Jesus pagou toda a conta de uma vez por todas. Jamais precisaremos ir para o purgatório e terminar de pagar, porque Cristo pagou e está sentado no trono de glória e nos fez assentar com Ele, para onde iremos após nossa passagem por aqui. E desse modo, Colossenses 2,15, desse modo, desarmou os governantes, desarmou as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. É isso que nós vamos celebrar na sexta-feira, a vergonha de Satanás. E é isso que nós vamos celebrar na Páscoa domingo, a vitória definitiva e ressurreta de Cristo, a nova vida, a nova criação. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram, nem Deus se lembra, e Ele faz com que tudo se fez novo. E onde o diabo fez abundar o pecado, Deus faz superabundar a graça. Onde Ele nos envergonhou, será a glória de Deus. Onde nós achamos que estava sendo destruídos, será o seu mover de vitória e exaltação. Louvado seja o nome do Senhor. Você participa dessa promessa? Essa promessa é para todos? Não, não é para todos. É para quem nasceu de novo. Jesus chegou para Nicodemos, e a gente está no vídeo do Tetelestai, e passei meu vídeo hoje, não sei se você está assistindo. E Nicodemos tentando se salvar. Jesus falou assim: não, é necessário nascer de novo. Não tem obra que você possa fazer que pode te salvar, mas se você nascer de novo, da água e do Espírito, você vai dar a vida eterna. Sabe qual que é a marca de quem nasceu de novo? É uma marca na orelha e outra no pé. Aquele que ouve a minha voz e me segue. Como saber se eu nasci de novo? Eu ouço a voz de Jesus e eu sigo os seus passos. Não se permita ser escravizado pelo pecado. Lute como um vencedor, não lute como uma vítima. Lute como alguém que venceu na cruz com Cristo. Não, nunca mais. Eu não sou um pecador, eu era. Agora eu sou nova criatura. Mas também não se permita ser escravizado por regras, por rituais, por sacrifícios humanos de ideias inúteis. Celebre a vingança e a vitória espetacular que Cristo nos garantiu pela cruz contra o nosso inimigo. O teu inimigo não é essa pessoa que você pensou quando eu comecei a ler o texto. O teu inimigo é Satanás. E esse inimigo já foi derrotado e envergonhado.